O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, estamos diante de uma situação constrangedora, muito constrangedora, porém muito verdadeira por parte de Jesus diante dos fariseus. Os fariseus, eles eram considerados como aqueles que cumpriam a lei. Então, eles se achavam os homens mais puros e mais santos. E eles se utilizavam dessas coisas que eles faziam, dessas práticas, até para se comparar com os outros. Em vez de eles viverem o que precisaria ser vivido, eles procuravam viver de forma externa e ficavam julgando, olhando as falhas dos outros para querer se mostrarem mais ainda como superiores às pessoas. Mas era do tipo daqueles que faziam, mas não praticavam como deveria praticar. Aqui no caso, eles estavam mais preocupados com a situação exterior, as práticas exteriores, mas eles esqueciam que a prática exterior deve também levar a uma prática interior, e a prática interior deve levar também a exterior. Então, externamente, eles aparentemente pareciam até que eles eram aqueles homens santos, mas interiormente a coisa estava feia. Aí Jesus faz essa comparação a partir de uma situação vivida. E Jesus foi convidado para jantar na casa deles. E Jesus pôs-se à mesa. Eles ficaram admirados porque Jesus não tinha lavado as mãos. Aqui o lavar as mãos não é simplesmente uma questão higiênica como nós temos no nosso dia a dia, mas era uma questão também religiosa, era uma questão de purificação. Então, na cabeça deles estava assim. No dia a dia, as pessoas estavam ali, pegavam numa coisa, pegavam em outra, talvez pegou na mão de um pecador, do caso deles, diante do que eles achavam. Então, seria melhor fazer o quê? Fazer esse ato de purificar. Na hora das refeições, ele tinha que estar totalmente purificado para poder fazer as refeições. Mas parece que Jesus não estava tão preocupado com essas práticas exteriores. Então ele ficou admirado. Eles
ficaram admirados de verem Jesus não lavar as mãos. Então, eles começaram a ficar pensando. Houve um pensamento interior diante do que aquele fariseu, né? Eu falei aqui, me desculpe, eu vou abrir um parênteses, eu estava dizendo os fariseus, mas na verdade é um fariseu. Ficou admirado porque Jesus não lavou as mãos. Aí Jesus agora, ele diz assim, vós fariseus, aplicando isso para todos os fariseus, vocês limpam o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Então vamos primeiro à primeira parte. Imagina você pegar um prato e um copo e limpá-lo só por fora. Aí alguém, quando vai usar, vê que por dentro está sujo, está imundo. A mesma coisa, o prato. Uma coisa aberrante, não é? Uma coisa feia. Então Jesus usa essa metáfora, esta parábola, para dizer assim, vocês são assim. Vocês estão preocupados com o exterior, mas o interior de vocês... Aí Jesus traz uma situação de pecado que eles praticavam. Roubo e maldade. Eles eram maldosos. E além de maldosos, eles ainda roubavam. Imagina a maldade dos fariseus se juntar com outras autoridades religiosas para inventar uma mentira para depois prender Jesus. Isso é uma maldade. E ali vai dizer, no dia que eles fizeram o julgamento junto com os outros, com o chamado Sinédrio, eles não encontraram nenhuma coisa que pudesse assim dizer que Jesus deveria ser julgado e ser morto. Eles trabalharam com deduções, com mentiras, e aí prenderam Jesus e mataram Jesus. Isso é maldade. E o roubo? Eles iam na casa das senhoras, das viúvas, faziam belíssimas orações e depois cobravam o trabalho que eles haviam feito com aquelas mulheres. Às vezes as mulheres não tinham nem como dar alguma coisa porque eram viúvas. Eram elas que precisavam da caridade. Mas não, eles não estavam nem aí. Eles roubavam e roubavam mesmo. Aí Jesus está dizendo de que adianta tantas práticas exteriores se interiormente vive numa vida totalmente errada. Aí Jesus diz, insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Agora Jesus fala daquelas coisas erradas que ele viviam. Dá esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Está vendo? Dá esmola, para de roubar, se converte, muda de vida. E aí sim, as práticas exteriores, elas vão ser puras, elas vão ser santas. Mas não adianta simplesmente essas práticas exteriores, sendo que interiormente só tem maldade, roubo, adultérios, julgamentos e assim por diante. Vou explicar melhor para vocês. Geralmente essas práticas exteriores que nós fazemos, elas têm também como sentido
uma conversão interior nossa. Por exemplo, nós podemos fazer a penitência do silêncio, de falar somente nos momentos que sejam necessários. E aí a pessoa começa a fazer essa prática e ela realmente está ali até conseguindo falar somente o necessário. No entanto, porém, contudo, apesar dessa prática, ela rouba. Ela está silenciosa. Ela não está falando mais como ela falava antes. Ok, que coisa belíssima. Mas, no entanto, é um ladrão. Não teve agora aí esse tempo aí de preparação para as festividades de São Miguel Arcanjo, de São Rafael e São Gabriel? Quantas práticas exteriores que foram feitas. Mas, porém, quanta maldade por parte de pessoas que fez, por exemplo, a penitência de tomar banho frio, mas, no entanto, dentro de casa, grosseiro, não dava chance para ninguém, batia no outro. Tá vendo? Exteriormente, uma prática maravilhosa. Estou tomando banho frio. Eu queria até tomar um banho quente, um exemplo, mas eu estou tomando banho frio. Mas uma grosseria. Você entende, meus irmãos, o que Jesus está dizendo? Que há uma grande necessidade de que essas coisas ruins, elas sejam eliminadas dentro de nós, para que nós possamos entrar nesse caminho de santidade. A pessoa faz determinadas penitências, mas, no entanto, é orgulhosa, é soberba, se acha o tal, se acha melhor do que os outros. Faz determinadas práticas exteriores, no entanto, é um mentiroso, mente demais. É até interessante quando muitas pessoas às vezes vêm conversar comigo e dizem que é mentiroso. Eu minto. Mas você sabe, né, padre? É uma fraqueza. Aí eu digo assim, olha, Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. Aí eu pergunto, você é filho do diabo? Não, jamais, não sou não. Então, mas por que então você está mentindo? Porque os filhos de Deus não mentem, porque Deus é a verdade. Então não pode haver mentira. Então, você é filho de Deus ou é filho do diabo? Não, eu sou filho de Deus. Então você vai parar de mentir? Porque enquanto você mentir, você vai estar se comportando como filho do diabo. Está entendendo como é que é a coisa? No entanto, a pessoa, todas as sextas-feiras, ela vai lá e jejua, faz o jejum. Entendam bem uma coisa, meus irmãos. Eu não estou dizendo que é para parar de fazer essas práticas externas. É para fazer também. Mas essas práticas externas devem nos levar a uma conversão interior. Aqui Jesus apontou que aquele fariseu, e aí ele fala dos fariseus que estavam ali sendo fiéis ao chamado politicamente correto. Então eles eram corretíssimos na hora de lavar as mãos. Nossa, ficar sem lavar as mãos
antes das refeições, isso jamais, um fariseu jamais poderia ficar sem fazer isso. Mas Jesus chega a dizer isso corretamente, ou politicamente correto. Mas quando é que vocês vão parar de roubar? Quando é que vocês vão parar de maldades? É assim. Quando é que vai parar com a inveja? Quando é que vai acabar com esses ciúmes, me desculpe, esses ciúmes infernal? Existem casais por aí que, meu Deus do céu, a esposa não pode nem conversar com um amigo que o marido já está ali por trás de bico grande, já está até brigando e infernizando a vida da esposa. Ou o contrário, o esposo não pode conversar com nenhuma mulher porque a mulher já está ali já naquela maior discussão. E aí não deixa nem o marido falar. Porém, de forma exterior, a pessoa ela é fiel a determinadas penitências, porém não muda interiormente. Bem, eu acredito que você já entendeu muito bem o que Jesus está falando. Vamos mudar de vida, meus irmãos. Vamos realmente levar uma vida santa. Você que é tão impaciente, vamos ser pacientes. Você que é falador, que vive falando demais dos outros, vamos parar de falar mal dos outros. Vamos fazer isso? Vamos levar uma vida realmente santa? Vamos parar de prejudicar tantas pessoas? Vamos largar o adultério? Vamos parar de usar o DIU? Vamos parar com essas ideias de achar que realmente o aborto é uma questão de saúde pública. E vamos entender que o aborto é um pecado gravíssimo. É um pecado que atrai a ira de Deus, a morte dos inocentes. Em que você precisa mudar? Em que eu preciso mudar diante de tantas práticas, de tantas coisas feitas, mas, no entanto, o orgulho, a soberba toma conta e sempre se acha melhor, se achando melhor e pisando no outro e desclassificando o outro e, no entanto, não muda de vida. No entanto, rouba. No entanto, é maldoso. Não tem coragem de pedir perdão quando falha. Que Deus nos conceda, meus irmãos e minhas irmãs, a graça da santidade. Que Deus nos conceda a graça de sermos fiéis. Que Deus nos conceda a graça de sermos santos. Que Deus nos conceda a graça de mudarmos interiormente e levarmos uma vida segundo o coração do nosso Deus. Que Nossa Senhora, que viveu a vida de santidade, interceda por nós para sermos verdadeiramente santos e não fariseus,
orgulhosos, ladrões e maldosos. Não podemos ser assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.